O argumento a priori é muito interessante. Veja bem, trata-se, foi conhecido na época do Anselmo, na época que era vivo, e durante toda a Idade Média, unicamente como o argumento único, ou então como o argumento de Anselmo. Qualquer medieval, fosse um Tomás de Aquino, fosse quem fosse, ao se referir a esse argumento, falaria: o argumento único, que prova a existência de Deus, é o argumento de Anselmo, para provar a existência de Deus. Hoje, no entanto, se eu entrar na internet, eu vou encontrar só argumento ontológico. Essa expressão argumento ontológico, ela provém de um filósofo bem posterior. Estamos falando de Immanuel Kant. Kant faz uma crítica a este pensamento proposto por Anselmo e o chama de argumento ontológico. Então, só para saber, argumento ontológico, apesar de ser uma expressão bem corrente hoje, ela só começa a ser usada após o filósofo Kant. Na época do Anselmo, seria argumento único ou argumento de Anselmo. E o que é isto? Em suma, pegando até um pouquinho do Kant, já que citamos ele, seria você, da essência de alguma coisa, você chegar até a existência desta coisa. Eu comprovo a essência e dali eu parto para a existência. Olha, imagine algo. Pense em alguma coisa que seja a maior coisa possível, tá? Qual é esse algo que é o maior de todos? Não vamos pensar no maior em termos quantitativos. Eu sei que um ônibus é maior que um fusquinha, não é isto. Mas vamos pensar em termos qualitativos. Tá? Então, eu posso ter várias noções. Eu posso ter a noção, como eu falei há pouco, do bem, da perfeição. Né? Então, eu posso pensar em algo que seja o mais perfeito possível. Algo que possua todas as virtudes que você possa imaginar. Pense em algo bom, algo que tem uma virtude. Então, eleve essa virtude ao máximo. Então, esse algo é o máximo que você pode pensar de qualquer virtude, de qualquer coisa boa que você possa imaginar, conceber na sua mente. Ok? Então, você pensou simplesmente no máximo, no maior. Não tem coisa maior que isto. E está na sua mente. E você não precisa ter religião, você pode ser completamente ateu, tá? E pensar na maior coisa possível, que contenha todas as virtudes possíveis. Esse ser, tá? Se bem que o Anselmo não vai usar nem a expressão Deus, nem a expressão ser, mas seria mais próximo de algo, tá? Este algo contém todas essas virtudes. Se você pode imaginar isso na sua mente, mesmo que você seja ateu, não tem problema. Agora, isso que está na sua mente, está no mundo real? Sim ou não? Imaginemos que não esteja no mundo real, só existe na sua mente. Esse algo que é o maior de todos, tá? É o máximo. Tá? Ele só está na sua mente. Se isto ocorre, então outro algo, tá? Que exista no mundo real, esse algo sendo igual ou semelhante ao algo que você imaginou, mas que não existe no mundo real, este outro algo que existe no mundo real, sendo igual ou semelhante ao que você imaginou, ele é maior do que aquele que você imaginou como sendo o maior de todos. Não sei se você percebeu que entrou numa contradição. Veja, eu imaginei o maior, tá? A maior coisa, tá? Possível, tá? Em termos de virtudes, perfeição, tudo que eu posso imaginar. E agora eu estou dizendo que existe algo maior do que aquilo que eu pensei. Eu criei uma contradição. Não pode. Então há necessidade, para evitar uma contradição lógica, veja, isso é logicamente correto, para evitar uma contradição lógica, há necessidade desse algo maior que eu penso que ele exista na realidade. Esse ser que eu concebo na minha mente, ele tem também de existir na realidade. Caso contrário, aquele outro ser que existe na realidade, porque algo há de existir na realidade, que possua características iguais ou semelhantes às minhas,
tá? Ele vai ser maior do que aquele que eu estou pensando como sendo o maior. Este é o argumento ontológico. Eu provo assim que há sim uma criatura que possui todas as perfeições possíveis, que existe na minha mente, mesmo eu sendo ateu, tá? E já que existe na minha mente, tá? Ele vai existir também na realidade. Porque em Deus, e somente em Deus, que é um absoluto, tá? A sua essência se iguala à sua existência. Não há uma diferenciação, uma separação muito clara entre a essência e a existência de Deus. Porque Ele é a suma perfeição. Se Ele não existisse, Ele seria menos perfeito. Como eu posso falar num ser perfeito, se esse ser perfeito não existe? Então Ele não é perfeito. Houve uma crítica logo ainda, na época em que o Anselmo era vivo. Essa crítica partiu de um monge, o monge Gaunilon. Gaunilon fez a seguinte crítica: ô Anselmo, mas eu posso imaginar uma ilha. Essa ilha está lá no mar, ela é perfeita, tem todas as virtudes, ó, tudo de bom que você poder imaginar que possa ter numa ilha, tá? É isso aí também, tá? Tudo de bom que você poder imaginar que possa ser uma ilha, tem na minha ilha. Tá? Dou até o nome dela. A Ilha Maravilhosa, tá lá. Tá aqui. Mas ela está lá no oceano? Não necessariamente. Então o Gaunilon, esse monge, vai dizer que o fato de eu conseguir conceber na minha mente alguma coisa não significa que esta coisa vai existir na realidade. E ele vai dar esse exemplo da ilha. Isso é uma crítica que passou, inclusive, a ser publicada junto com o original do livro do Anselmo. Na época era tudo manuscrito. Tá? Então você tinha o manuscrito do Anselmo, na sequência você tinha a crítica do Gaunilon e depois você tinha uma tréplica do próprio Anselmo. E a tréplica é bem interessante. Ele há basicamente dizer o quê? O Anselmo. Que há uma diferença conceitual entre, de um lado, o máximo absoluto, Deus, tá? E o máximo relativo, a ilha. Tá? Que o primeiro, esse máximo absoluto, que eu imaginei, tá? Que eu pensei, que eu concebi, que ele é necessário sim, porque ele é total, ele é absoluto. Mas a ilha, tá? Essa ilha é relativa, ela é parcial. Se existe ou não existe a ilha, quanto faz? Ela poderia existir ou não. Mas o máximo absoluto que eu concebo no meu pensamento, este necessariamente tem de existir, sim. Então, por um prisma lógico, é correto e logicamente necessário que Deus exista, que esse ser exista. Sua não existência, ela é contraditória. Você não entendeu? Volta um pouquinho, temos um texto também. Deixei um texto lá nos blogs, tá? Que você encontra o link lá no meu site. De repente, lendo, fica até um pouco mais claro essa questão. Tá? Que ó, é correto e logicamente necessário que Deus exista, que esse ser exista. Porque sua não existência é contraditória. Isso é lógica. Tá? Bem, explicado o argumento ontológico, vamos a um outro ponto que seria a questão dos universais. Muito importante durante toda a Idade Média, a discussão sobre os universais. O que é isso? Homem. Quando eu falo a palavra homem, eu estou me referindo a uma pessoa? Não, estou me referindo a um grupo imenso. Posso até a humanidade. Eu estou me referindo a um monte de indivíduos distintos que compõem o que? A humanidade. Existe a humanidade concretamente? Ou existe só o João, o Pedro, a Maria e a Isabel? Indivíduos. Existe a humanidade? Então, isto é a questão dos universais. Humanidade é um universal. Homem é um universal. Mulher é outro universal. O bem é um universal. A perfeição é outro universal. São coisas que se aplicam a inúmeras coisas individuais. Na Idade Média, vai haver uma discussão muito
significativo a esse respeito. E basicamente é o seguinte: os universais, eles existem ou eles não existem? A discussão medieval é basicamente essa. Existem ou não existem os universais na realidade? Eles têm uma realidade ontológica? Eles existem por si mesmos? Aí você vai ter, por um lado, os nominalistas. Os nominalistas, eles vão chegar e vão dizer: olha, os universais não existem. Eu tenho Pedro, Manuel, a Joaquina, a Carla, a Débora, mas eu não tenho a humanidade. Eu tenho um monte de indivíduos. Humanidade é só uma palavra, mais nada. É uma palavra como poderia ser outra qualquer. O que eu tenho é um monte de indivíduos. Então eu estou me fazendo referência a um nome. É o nominalismo. São nomes que não possuem uma existência real. Por outro lado, em oposição total ao nominalismo, eu vou ter os realistas. O realismo, ele vai dizer o quê? Que os universais existem. Existem ou no mundo das ideias de Platão, ainda vamos fazer um vídeo sobre este importante filósofo. Então, no mundo das ideias de Platão, eu tenho uma ideia perfeita de cada coisa. Eu tenho a ideia perfeita de homem, de mulher, de humanidade, de cão, de gato. Então, todos os universais estão ali. E durante o cristianismo, esse mundo das ideias, ele se tornou a mente de Deus. Então, dentro da mente de Deus, antes de haver o primeiro homem, antes de Adão existir, antes de Eva existir, já havia a ideia de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Tá? Antes da humanidade existir, na mente de Deus já havia a ideia de humanidade, uma ideia que existe em concretude, tem uma realidade ontológica. Aonde? Na mente de Deus. Então, esses são os realistas. Aí existe realmente o universal. E você tem uma terceira corrente, que é os conceitualistas. Eles colocam que os universais são conceitos na nossa mente. Conceitos a partir da observação de vários indivíduos. Eu crio o conceito, tá, de um homem, o conceito de uma mulher. Então, os conceitualistas é uma solução intermediária entre, de um lado, o nominalismo e do outro, os realistas. E teremos de fazer, claro, um vídeo, porque isso aqui foi só um mini resumo sobre o tema. Tem que fazer um vídeo inteiro sobre a questão dos universais. Pelo menos um vídeo, talvez até mais de um, que é muito importante durante a Idade Média. Mas vocês precisavam entender do que eu estou falando, por isso eu dei essa breve introdução. Mas vamos voltar para o Anselmo. Ele faz ferrenha oposição ao nominalismo. Ele não concorda com o nominalismo. Ele diz sim que os universais são reais. E ele vai dizer que os universais são reais. Veja, humanidade, homem, mulher, tá? Que não são só meras palavras, não. Eles existem mesmo. E existem aonde? Existem em 3 lugares. Existe na mente de Deus. Na mente de Deus eu tenho uma ideia perfeita lá de humanidade. Uma ideia perfeita de homem, de mulher, de cão, tá? De bem, de mal, de perfeição. Então os universais existem na mente de Deus. Mas os universais também existem. Aonde? Nas coisas que estão à nossa volta. Nas coisas dos quais eles participam desde que houve a criação feita por Deus. Então, em tudo que você vê, há a participação dos universais, desde o momento da criação. E em terceiro, os universais existem também, tá, em nós. Tá? Por meio de quê? De conceitos que estão na nossa mente. Tá? Então eu tenho o conceito de humanidade. No momento que eu tenho o conceito de humanidade, esse conceito existe onde? Na minha mente. Então, segundo o Anselmo, ele se opõe veementemente a que os universais sejam somente nomes, como querem o pessoal do nominalismo, e diz que os universais são, sim, reais. Tá? E dá esses 3 argumentos. Falei muito da questão da razão, da filosofia, e de fato, o Anselmo, ele está entrando começando a escolástica. Nós temos, apesar de ser um homem religioso, nós temos fortemente ali presente a razão, a necessidade de você usar a razão
e a filosofia para comprovar aquilo que você está afirmando, e não se ater meramente aos textos sagrados, à revelação, à Sagrada Escritura. Beleza? Isso está presente. Agora, não podemos esquecer também um outro lado da moeda. Existe toda uma tradição que vem desde Agostinho de Hipona, a qual o Anselmo se vincula. Tá? Agostinho de Hippo, tá, está dentre as leituras aos quais o Anselmo se dedica, a quem ele estuda. E cabe a Agostinho, com o que o Anselmo há de concordar, que crer para saber. Eu tenho a necessidade, primeiro, da revelação, da minha fé, de acreditar, para depois buscar a razão, para depois buscar o entendimento. O contrário não seria possível. Eu, por meio da razão, chegar à crença. Não. Primeiro eu tenho a fé, a revelação. De posse desta verdade, de posse dessa crença, aí sim, segundo Agostinho e segundo Anselmo, eu vou partir para o saber. Tá? Então a razão, a filosofia, tá? Ela vem para clarificar e aprofundar, tá? Tornar compreensível os dogmas da fé. Tá? São as verdades da fé, dadas pela revelação, pelos textos sagrados, que a revelação há de tornar mais claras, mais compreensíveis para nós seres humanos. Agora, tenha sempre em mente, apesar de tudo que eu falei sobre a razão, dos argumentos e do fato de eu ter dito que nos textos do Anselmo ele pouco usa a palavra Deus, ele prefere, mesmo a palavra ser, que tem um cunho filosófico, ele prefere usar a expressão como algo maior, do qual eu não possa conceber outro que seja maior, tá? Mesmo assim, tá? Apesar de toda essa ênfase na razão, para o Anselmo, da mesma forma que para o Agostinho, a fé é o ponto de partida, é o ponto inicial, isso não muda. Tá? A autoridade máxima, indiscutível, é sempre a palavra revelada, e não a razão. Para um filósofo, mesmo, a razão, tá, está em primeiro plano, pois a filosofia, tá, ela tem como principal instrumento o uso da razão. Se nós formos buscar os gregos, tá, a filosofia surge com a razão. O Anselmo há de fazer um uso, sim, muito forte e rigoroso da razão, mas sempre a filosofia continuará subordinada à revelação, subordinada à religião cristã. Bem, gente, eu procurei aclarar as ideias do Anselmo. Anselmo da Cantuária, Anselmo de Aosta, Anselmo de Beck, como vocês preferirem. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Olha, muito obrigado mesmo pela presença. Até mais!